Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Hoje vamos concluir o nosso estudo sobre o ego humano, a mente carnal. Neste estudo, a mensageira Elizabeth Clare Prophet fala sobre o livro A Imitação de Cristo. Ele é dividido em duas pérolas de sabedoria, a volume 44, número 15, e a volume 44, número 16. É um sermão de domingo, no dia 15 de abril de 2001. Abre aspas. Hoje, eu gostaria de falar-lhes sobre a confiança que devemos ter em Deus quando nos disserem palavras afrontosas, pois este é o título do capítulo 46 do livro Imitação de Cristo, de Thomas A. Kempis. Embora Kempis seja considerado o autor do texto, não se sabe ao certo quem escreveu A Imitação de Cristo. Estou convencida, entretanto, de que este pequeno livro foi totalmente inspirado por Jesus e pela hierarquia ascensa, pois ele tem sido um guia seguro para os discípulos do Cristo desde a Idade Média até hoje. Aqui um comentário. A Imitação de Cristo é uma obra de literatura devocional de Tomás de Kempis, publicada no século XV. Seu texto é um auxiliar à oração e às práticas devocionais pessoais. Alguns consideram um dos maiores tratados de moral cristã. A obra é atribuída ao padre alemão Tomás de Kempis, já que dos 66 manuscritos, 60 trazem a assinatura dele, na mais respeitada cópia conhecida como Kempense, escrita em 1441. Continuando. Todos os que aspiram a ser um só com o Cristo o leram e o estudaram cuidadosamente, até que as páginas ficassem todas marcadas, sublinhadas e manchadas pelo suor e pela luta de vencer o que nós, como discípulos, enfrentamos nesse mundo. O capítulo se inicia com as seguintes palavras, abre aspas, Filho, fica firme e espera em mim. O que são as palavras dos homens, senão palavras? Ferem o ar, mas não ofendem a quem está firme e sólido como o rochedo. Se com efeito és culpado, serve-te do que dizem contra ti para te emendares. Se a tua consciência de nada te acusa, lembra-te que deves sofrer com alegria esta ligeira pena, por amor de Deus. Bem é que sofras alguma vez, ao menos, más palavras, já que não podes sofrer mais pesados golpes. Fecha aspas. Leitura da Imitação de Cristo de Tomás A. Kempis. Voltando à mensageira, Jesus referiu-se à perseguição no Sermão da Montanha e ele disse, abre aspas, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 11. Às vezes pensamos que levaríamos a cruz de Cristo alegremente e a carregamos de bom grado, até a hora da nossa prova. Mas esquecemos que a terceira queda de Jesus, nas estações da cruz, foi sob o peso do momento humano de injustiça. Jesus carregou todo o peso do pecado, da injustiça, mas quando nós chegamos a este ponto na via dolorosa, tendemos a dizer, abre aspas, por que devemos suportar as injustiças dos outros? Podemos suportar todas as coisas com Cristo, mas por que suportar a injustiça? Fecha aspas. De alguma forma, sentimos que, se alguma injustiça for feita contra nós, temos o direito de nos levantar com justificada indignação.
Mas quando o fazemos, abandonamos a cruz, abandonamos o Cristo e agimos como Pedro agiu, quando cortou a orelha do soldado romano no jardim de Getsemane. Portanto, queremos que a injustiça seja sempre seguida de um ato de retribuição ou de vingança, pois achamos que algo deve ser feito para corrigir a ofensa cometida contra o ego. Esquecemos que prometemos colocar o ego na cruz e deixá-lo morrer ali, para ser crucificado. Aqui um comentário. Vejam o que a mensageira está dizendo. O ego precisa ser crucificado. E o ego, o que é senão a mente carnal? E a mente carnal é a mente dos 4 corpos inferiores. A mente que busca ser e levar a alma a se manter a um nível animal de magnetização carnal. É a mente carnal quem se protege, pois sabe que pode morrer. A alma não, ela é eterna. E isso nada tem a ver com o morador do umbral. Este é criado com energia mal qualificada pelo ego humano. 2 seres completamente diferentes. Embora, mesmo sendo criado pela energia mal qualificada pelo ego humano, ele vem e influencia o ego humano para mal qualificar mais energia e alimentá-lo assim. E continuar alimentando desta forma. E então, Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Jesus não está falando por ele, mas pelo Cristo que ele manifestou e que podemos também manifestar. A mente crística só pode existir se matarmos a mente carnal. E matamos a mente carnal construindo um ego crístico, uma consciência divina, reconhecendo que, abre aspas, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Fecha aspas. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Continuando. Transmute as energias da injustiça. Esta é uma instrução que vem no momento exato, porque nos últimos dias, quando estamos prestes a refinar a nossa consciência, a escória e o ouro precisam ser separados dentro de nós. Descobrimos, entretanto, que o nosso sentimento de injustiça poderá permitir que sejamos derrotados pelas falsas palavras e falsas afirmações de outras pessoas. A tentação que os seres das trevas colocam perante nós é fazer-nos acreditar que somos os únicos que sofrem, que somos os únicos que suportam a injustiça e que somos os únicos nessa situação. Essa crença nos priva da compreensão de que, numa certa hora, num dado momento, durante o período da superação, todos os que de boa vontade tomarem a cruz devem ter a oportunidade sagrada de receber as energias da injustiça do mundo para serem transmutadas. Se nos colocarmos como o ponto focal da luz do Cristo, atrairemos as energias de Deus que foram aprisionadas. O núcleo de fogo branco dessa energia, embora coberto pela injustiça, é Deus, apesar de tudo, e deseja ser livre, deseja se libertar. O núcleo de fogo de cada ergue de energia que vem de Deus e que é mal utilizada pela humanidade, ainda deseja voltar para Deus. Os elétrons buscando voltar para Deus. Por isso, quando fazemos do nosso coração um altar para Deus, com o fogo de Deus brilhando ali, será alguma surpresa se os escombros da consciência de massa forem reunidos ali para serem consumidos? Pelo magnetismo do amor do nosso coração,
atraímos para nós a energia da injustiça da humanidade. E isto não significa que precisemos nos identificar com essa energia, pois ela vem para ser consumida na chama. Quando ela é consumida, a pura energia de Deus volta de novo à sua integridade. A camada de injustiça é transmutada em justiça, e o núcleo de fogo branco, como o equilíbrio de alfa e ômega, pode funcionar novamente. Esta energia pode agora ser usada para a luz e para as boas obras entre a humanidade. Aqui um comentário. Então vocês vejam, é aquilo que eu digo para todos que me procuram perguntando como resolver os seus problemas na sua vida. Primeiro, aceite o problema, aceite a injustiça, aceite, porque você não pode consumir aquilo que você não aceitou. Como que você vai levar até a chama no seu sagrado coração? Como que você vai elevar até a presença eu sou essas energias mal qualificadas, mesmo que sejam contra você, sem que você as aceite? Não dá, não tem jeito, é impossível, ok? Então compreendam isso, porque o verdadeiro alquimista, o verdadeiro mago, mago da luz, ele precisa aprender a receber aquilo que é ruim, para ter a humildade de receber aquele lixo de energia mal qualificada, porque ele sabe que ali, essa energia mal qualificada, ela é uma energia viva, elas são pequenos micro-anjos. Lembrem da aula do grande Mahashohan nos ensinando que os elétrons vivos são mal qualificados e corrompidos, e eles precisam voltar à vida. Então pega aquela energia que é vida sofrendo, ponha numa chama mais superior, mais poderosa, que é a chama do seu sagrado coração, no altar de Deus no seu coração, e purifique-a. Transmute essa energia em energia positiva, para que esses elétrons possam se libertar e voltar ao Pai, voltar a Deus. Isso, aí você me diz, mas Paulo, você me disse que era para enviar para a presença eu sou lá em cima. É a mesma coisa. Se nós pegarmos aquela energia ruim que nós recebemos de alguém que nos maltratou em família, seja onde for, e a gente pega aquela situação toda na nossa mente, põe as mãos assim, pega aquela situação toda e eleva para a presença eu sou, é tão forte quanto, é a mesma situação do que você ir no altar do seu coração e botar lá para ser consumido. A presença eu sou é e está no seu coração também. Então, a forma da visualização, tanto faz. Elizabeth aqui, a mensageira, comenta sobre o altar no chakra do coração, porém, a presença eu sou também é um altar à nossa disposição, ok? O importante é, pegue e entregue. A chama violeta em si é. Vamos fazer invocações de chama violeta, decretos de chama violeta. Pegue as coisas ruins que aconteceram, faça a invocação inicial, aí pare antes de ir para o corpo do decreto, e fale, Senhor, consuma essa situação, consuma essa injustiça, consuma esse sentimento ruim que veio contra mim, para que eu possa, então, libertar essa energia ruim. Veja, até não é só para eu me libertar, mas que eu possa libertar essa energia mal qualificada de ódio, de horror, que tem sido lançada contra mim, lançada contra o povo, sei lá, cada situação que você queira purificar. Continuando, Paulo disse, abre aspas, a mente carnal é inimiga de Deus, fecha aspas. Ele nos deu esse ensinamento para nos mostrar que a mente carnal está concentrada não só na sensualidade, mas também em separar-se, recusando-se a ser consumida no altar do Senhor e a ser substituída pelo Cristo. Continuando então a leitura da imitação de Cristo, abre aspas, por que motivo tão ligeiras palavras te chegam ao coração, senão porque és ainda carnal e demasiadamente te preocupas dos juízos dos homens? Porque temes ser desprezado, por isso não queres ser repreendido de tuas faltas e buscas para as ocultar. Examina melhor o teu coração e acharás que ainda vive em ti
o amor do mundo e o desejo vão de agradar aos homens, porque a repugnância que tens de ser humilhado e confundido por tuas fraquezas prova que não tens humildade sincera, que não estás verdadeiramente morto para o mundo e que o mundo não está crucificado para ti. Fecha aspas. Continuando com a mensageira. Podemos nos sentir ofendidos, perturbados ou irritados pelas falsas acusações e difamações ou por sermos mal interpretados. Oh, a dor de não ser compreendido! Como se sentíssemos pequenos quando aquele que está próximo de nós não nos compreende. Todavia, não será isto abrigar a mente carnal? A mente carnal que não entrega tudo de si mesma ao Cristo? Se desejamos caminhar todo esse caminho com Jesus, não devemos negligenciar as estações da cruz. Nem podemos negligenciar a palavra que o Senhor nos deu, pois entendemos quando Paulo nos diz, abre aspas, os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Fecha aspas. Aqui um comentário. Vejam que este é um ensinamento que eu venho falando desde os primeiros programas. Ou a alma toma as rédeas dos 4 corpos inferiores, ou eles o fazem. E se eles o fizerem, alimentam o anti-eu, alimentam o anticristo pessoal, o morador do umbral. E isso traz o quê? O véu para a alma, e a alma fica cada vez mais cega, cada vez mais dominada pelos 4 corpos inferiores, cada vez mais longe de ser capaz de ouvir e ver aquilo que o Cristo está tentando lhe mostrar. Tomando o controle dos 4 corpos inferiores, a alma prepara os 4 corpos para servirem ao Espírito Santo, que é a plena vontade de Deus, e anula assim a mente carnal. E para isso precisa anular o ego, que se defende o tempo todo e se compara com as pessoas e não com os mestres. O caminho é buscar o exemplo dos mestres, ao invés de nos preocuparmos com as coisas deste mundo. Sim, existem problemas no mundo e eles precisam ser solucionados, mas é por isso que, sem deixar o ego tomar os problemas para si, tomar essas dores como sendo pessoais, então entregamos os problemas a Deus. A entrega, mais uma vez eu digo, é o caminho, e sem apego ao resultado. Ou seja, lembre-se sempre, seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Então, se Deus vai responder ou não, ou se Ele vai responder mais à frente, e não no tempo e na hora que você quer, é com Ele, não com você. Continuando. Vemos que a mente carnal rebela-se contra todo e qualquer desconforto na senda. A menos que possa sentir-se à vontade na senda, ela se rebela contra a senda. Aprendemos a cada dia as sutilezas, maquinações e racionalizações do ego que atuam por meio da mente carnal. Percebemos então que a injustiça do mundo pode ser a nossa perdição na senda. Se não renunciamos ao farisaísmo, se ainda achamos que estamos certos na aplicação da lei e por este motivo não aceitamos ser humildes, mesmo quando somos atacados ou injuriados. Nosso texto da imitação do Cristo continua. Abre aspas. Ouve as minhas palavras e não farás caso das que os homens disseram. Quando eles disserem contra ti tudo quanto pode inventar a mais negra malícia, que dano receberias dessas injúrias se as desprezasses inteiramente como a palha que o vento leva?
Poderiam, porventura, fazer cair-te da cabeça um só cabelo? Fecha aspas. Lembra-me das palavras de Jesus que me foram citadas tantas vezes por uma das suas discípulas que viveu entre nós, Clara Louise Kinninger. Sempre que era confrontada com a calúnia ou com difamação, ela dizia, abre aspas, que te importa? Segue-me tu, fecha aspas. Existe um plano de bem-aventurança e de sintonia que vem no fogo do coração, através do qual podemos estar no meio do maior caos e confusão, injustiça e discórdia, e ainda assim nos mantermos conscientes do amor de Deus. Não como autojustificação, mas como a chama que arde no nosso coração e consome esta energia no momento em que ela é mal qualificada pelos que nos rodeiam. Este é um estado de humildade, nunca de indiferença. E nunca diz, abre aspas, não me importo com o que aconteça com você. Diga ou faça o que quiser, fecha aspas. Ele está além de qualquer forma de reação, pois precisamos lembrar-nos de que a indiferença, quanto às faltas e erros dos outros, também é uma forma de reação. Não podemos permanecer indiferentes. Temos a obrigação de transmutar todas as perturbações que ocorrem no nosso campo de força. E a nossa segunda obrigação é pregarmos e alertarmos. Não podemos permitir que os nossos companheiros de serviço, os nossos irmãos e irmãs na senda, acreditem num ato de injustiça ou continuem nesse curso. Por isso, precisamos ter a coragem de falar a palavra da lei e da verdade. E junto com o poder da palavra falada, o amor é o fogo consumidor de Deus. Precisamos ter coragem para caminhar em meio à humanidade e ousar desafiar o erro. É fácil ficar indiferente, mas lembremos-nos de que nessa indiferença poderemos não estar ensinando uma alma e salvando uma alma. Jesus disse, abre aspas, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. É melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Fecha aspas. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. Temos de entender que é necessário purificar a consciência, desistir dos prazeres carnais e das gratificações do ego e de expressar crueldade ou indelicadeza. Desistir significa arrancar de nós, cortar da vinha da consciência. Em algumas situações, o silêncio realiza todas as coisas, pois realiza a transmutação e a repreensão. Em outras, só a afirmação da lei da palavra falada realizará o propósito de Deus em nós. Aqui mais um comentário. Então vejam, depende de como que nós encaramos a energia ruim que chega até nós. Tá? Então eu já comentei com vocês nas aulas anteriores, não lembro em quantas, eu acho que pelo menos em 2 aulas eu já comentei, e eu gosto muito de contar essa história porque ela nos dá maior compreensão de como encarar essas forças contrárias a nós. Bom, na época dos romanos, quando eles invadiam os países, os romanos chegavam e todos morriam de medo. Meu Deus, estamos mortos, estamos perdidos. Era o povo mais forte que existia e chegavam e dominavam e vinham aqueles soldados e venciam qualquer país. E então existe uma historinha em quadrinhos, pelo menos era da minha infância, não sei se hoje ainda vende, mas se procurar na internet com certeza vocês vão encontrar, a história de Asterix e Obelix. Então, rapidamente contando, eles tinham lá, os druidas faziam uma poção mágica que deixava o povo então mais forte, e os romanos tentavam invadir
os gauleses e eles enfrentavam os romanos e batiam nos romanos, os romanos não conseguiam vencer. Bom, o que é interessante nessa história é que eles não temiam os romanos, eles sabiam que podiam vencer dos romanos e não se ofendiam com eles. E então a história gira em torno de Asterix e de Obelix. O Obelix é um gordinho que sempre está com o Asterix, que é como se fosse um capitão da aldeia e dos gauleses. E então esse gordinho, ele, quando era bebê, caiu dentro de um tonel desses de poção e então ele não pode tomar poção porque ele já é muito forte. E o Asterix sempre tem a poçãozinha na sua cintura. Quando ele encontra os romanos, ele toma a poção e os dois, então, só os dois sozinhos já é o suficiente para bater em 50 romanos. Então, o que importa nessa história é que quando eles veem romanos, eles esfregam as mãos de alegria e dizem: romanos, vamos bater em alguns romanos. Eles não têm medo daquela força que vem contra eles. Então, colocando isso na prática de hoje em dia, quando eu estou na rua, já contei isso para vocês de novo, mas cabe aqui, me desculpem, mas eu tenho que repetir muitas vezes porque isso vem e fortifica vocês. Quando eu estou na rua e vejo um crime, vejo um acidente, vejo uma agressão, mesmo que familiar ou entre namorado e namorada, seja o que for, uma distorção qualquer de energia muito forte, eu fico feliz de estar ali naquele momento para poder invocar a mão de Deus sobre aquilo, seja para julgamento, seja para educação, seja para purificação, seja para o que for. Então é importante nós termos a alegria de dizer: opa, energia corrompida, que legal, vou consumi-la, em vez de se ofender com ela. Opa, esse veio buscar o julgamento, esse bandido passou na minha frente, ele veio buscar o julgamento, não é à toa que ele está aqui na minha frente. Então, em vez de eu tomar as dores e ficar ofendido, ou dizer: Deus, mas por que eu estou aqui perante esse crime, essa coisa horrorosa, eu que oro todo dia, agora eu tenho que ver esse lixo? Não, você tem que ver o lixo, nós estamos aqui para purificar o mundo. Então, compare-se a um grande purificador, compare-se à grande chama do fogo branco de Deus, o fogo sagrado. Quando nós pedimos: ó Senhor, coloca esse problema, essa coisa ruim na chama do fogo sagrado, a gente visualiza o fogo sagrado lá em Sírios, a gente visualiza o fogo sagrado no grande sol central. E não, a extensão do fogo sagrado está aqui no chakra do coração também. Muito legal essa aula, ela está mostrando isso aqui. Nós somos o fogo sagrado onde nós estamos. Nós somos a presença de Deus onde nós estamos. Eu sou o que eu sou aqui manifestado. E o meu poder é grande. E não é como o Asterix, né, que vou bater nos romanos. Que maravilha! Eu vou recepcionar essa energia corrompida e vou purificar ela, vou transmutar ela em energia positiva para que ela possa voltar a Deus. Ela já veio, já sofreu, essa energia é viva, essa energia são anjos, são elementais, são serezinhos corrompidos, que se não voltarem a Deus, vão voltar em cima das nossas cabeças na forma de furacões, na forma de temporais terríveis, na forma de enchentes, na forma de desbarrancamentos terríveis que destroem bairros e cidades inteiras, como nós vimos em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, entre outros, Blumenau, em Santa Catarina. Então, nós precisamos recepcionar com alegria. Então, lembrem-se da história do Asterix e do Obelix, busquem essa história, quem não conhece, é divertidíssimo, eu cresci lendo essas historinhas, e isso, então, sintam-se poderosos assim, vocês são, unam-se a Deus e façam o trabalho que tem que ser feito de purificação e educação. Purificação não é limpar e jogar no lixo. Em termos de energia, purificação é transmutação da energia que está corrompida para energia positiva, para que ela sozinha possa fluir de volta ao coração do Pai. Ok? Olha que legal, me arrepio, isso aí nossa, fico emocionado, porque é bom quando você vê algo errado.
Não reclame, agradeçam a Deus. Opa, eu estou aqui por uma missão e eu vou purificar isso aqui para Deus. Continuando. Precisamos testar o motivo do coração. Voltando ao texto Imitação de Cristo, quem não anda recolhido interiormente e não traz a Deus diante dos olhos, facilmente se comove com a menor palavra que o ofende. Este é o ponto crucial dos ensinamentos de hoje. Nestes sermões dominicais, estamos empenhados em desenvolver o chakra do coração, a chama do coração e em meditar no coração. Quando sentimos a luz de Deus e a radiação de Deus, quando nos sentamos na presença de Deus, acreditamos com toda a sinceridade que os nossos corações são puros, pois viemos com pureza ao altar de Deus. Acreditamos que, de acordo com o nosso estado de evolução, somos razoavelmente humildes. Entretanto, existe uma outra forma de avaliar se temos ou não a verdadeira chama do coração. Ela está expressa neste ensinamento. 2 pontos. Será que nos deixamos facilmente abalar por uma palavra de reprovação ou porque alguém nos critica ou condena? Será que ficamos facilmente abalados porque aquilo que prezamos no nosso ego foi subitamente destruído pelo ego de outra pessoa? Ou talvez pelo Cristo de outra pessoa? Devemos avaliar e pôr à prova os motivos do nosso coração. Devemos saber que, se vivemos para agradar a Deus, nunca podemos nos deixar abalar pela crítica dos homens. Mas se vivemos para agradar aos homens, certamente ficaremos abalados quando algum patrão ou alguém que respeitamos questionar algo que fizemos. Jesus disse, abre aspas, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pois da abundância do coração fala a boca. Fecha aspas, Lucas, capítulo 6, versículo 44 e 45. Podemos discordar e brigar com o anjo do Senhor que luta conosco, que luta contra a nossa mente carnal para que o Cristo possa se expressar. Só podemos procurar a origem, a causa e o núcleo do fruto do mal na árvore da nossa própria consciência e em mais nenhum outro lugar. Tiago questionou, abre aspas, pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Fecha aspas. Tiago, capítulo 3, versículo 11. Admitimos atos e situações em nossas vidas que não são de Deus e nem da luz. Se este for o motivo pelo qual as pessoas falam mal de nós, não podemos dizer que estamos sendo crucificados em nome de Jesus, porque não estaremos sendo crucificados pelo bem que fizemos, mas pelo mal. E se for pelo mal, não estaremos ainda passando pela crucificação, pois ainda estaremos nos preparando para ela. Devemos, então, agradecer ao Senhor por nos ter enviado pela boca de outrem uma instrução e uma possibilidade de nos vermos como os outros nos veem. Se por meio da injustiça ou da aparente injustiça de alguém, formos levados a contemplar um outro aspecto das nossas vidas que possa estar errado, então, pela graça de Deus, devemos agradecer também àqueles que vêm a nós, pois sabemos que podemos aprender com todas as palavras que nos são ditas. Podemos receber uma lição sobre os pensamentos e as motivações profundas do nosso coração. Precisamos nos lembrar de que na chama do coração está o Cristo, e que no Cristo está o controle absoluto da energia criativa e do fluxo da criatividade. Se nos aninharmos no local secreto do Altíssimo, que é o altar do coração, e alinharmos a nossa consciência com o Cristo, deixaremos de expressar os frutos dos motivos impuros.
Até que façamos isso, devemos ajustar contas com o nosso Deus. E podemos vir a perceber que pode ter ficado dentro de nós alguma parte da vontade, do orgulho e do ego humanos. O texto da imitação de Cristo continua, abre aspas, mas quem confia em mim e não se apega ao seu próprio parecer, não terá nada que temer aos homens, porque eu sou juiz e conheço todos os segredos do coração humano. Eu sei como as coisas se passam. Eu sei perfeitamente quem faz a injúria e quem a sofre. De mim saiu esta palavra. : eu permiti este sucesso, para que se descubra o que há oculto em muitos corações. Lucas capítulo 2, versículo 35. Lembram-se dessa passagem? Abre aspas. Para que se descubra o que há oculto em muitos corações. Fecha aspas. Lembram-se a quem isso foi dito? Foi dito por Simeão à querida Nossa Senhora. Quando este a aguardava para ver a luz de Jesus, Simeão disse, abre aspas, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Fecha aspas. Lucas capítulo 2, versículo 34. Simeão viu a verdadeira missão do Cristo em cada homem, pois o Cristo vem como a espada de dois gumes que separa os caminhos da realidade e da irrealidade. Portanto, ele vem para a destruição do ego e para a elevação do Cristo. Este é o sinal que gera a contradição. Simeão disse a Maria, abre aspas, e uma espada trespassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Fecha aspas, Lucas capítulo 2, versículo 35. Quando estamos dispostos a passar pela crucificação, que é a perfuração do coração com a espada de todo o peso da dor do mundo, descobrimos que, por estarmos dispostos, como Maria e Jesus, a suportar esta perfuração do coração, dá-se o alinhamento da realidade e da irrealidade, que é o sinal da descida do Espírito Santo. A menos que estejamos dispostos a personificar o Cristo, a caminhar com o Cristo, não receberemos a esperança do Consolador, nem a espada do Espírito Santo, que revelam à humanidade se ela está do lado direito ou esquerdo da verdade. Portanto, é uma questão de coração e de purificação do coração. Se desejamos ser servos de Deus, se desejamos continuar a caminhar nestes dias e horas em que o peso do mundo é como chumbo, devemos perceber que carregar os pecados do mundo tem um significado no nosso próprio tempo. Não foi simplesmente o ato de um só homem, de um filho de Deus, num determinado momento da história. A cada hora, de cada dia, criancinhas que sofrem em leitos de dor e doença necessitam de alguém que as ajude a carregar a cruz, para que possam também seguir adiante em sua evolução. Esta cruz vem como a energia a que me referi antes, e onde quer que tenhamos o fogo de Deus, temos também um vórtice de luz, e dentro desse vórtice flui o mar de consciência de redenção da humanidade. A redenção acontece na cruz, onde a linha vertical do Pai encontra a linha horizontal da Mãe. Ali, no centro da cruz, quando estamos centrados no Cristo dentro do nosso coração, temos o fogo que segura o peso do pecado e que é a transmutação do pecado. O texto continua, abre aspas, eu julgarei o culpado e o inocente, porém quis provar primeiro a um e a outro com juízo secreto. O testemunho dos homens muitas vezes é falso, mas o meu juízo sempre é verdadeiro. Ele subsistirá e não será revogado. A maior parte das vezes ele está oculto e poucas pessoas descobrem as suas particularidades, porém nunca erra, nem pode errar, ainda que aos olhos dos nécios
nem sempre pareça justo. Fecha aspas. Estamos passando por um momento em que os sinais dos céus anunciam que é chegada a hora do juízo de Deus. Agora, tanto o Sol quanto a Lua estão na casa de Capricórnio, que consideramos como o signo de Deus Todo-Poderoso, do eterno legislador e juiz e origem de todos os ciclos. Assim como chegou a hora do juízo de Deus para a humanidade e para cada um de nós individualmente, esta é também a hora em que os caídos usurpam o cargo de juiz e enviam a sua condenação e as suas energias para profaná-lo. A crucificação se dá quando esta energia de abuso do julgamento vem a nós para ser redimida. E quanto maior for a luz que temos no coração, maiores serão as trevas que ali devem ser transmutadas. Quando estas trevas chegam ao vórtice do nosso chakra do coração para serem transmutadas, aqueles que estão à nossa volta e que têm menos mestria, que não conhecem as leis dos ciclos, começarão a se identificar com as trevas que estão em transição, que estão passando pelo processo em que são lançadas ao fogo para serem transmutadas. Assim, as injustiças e difamações que proferem serão as palavras dos espíritos malignos que nos assaltam na hora do nosso momento de glória e transmutação. Todos os santos, todos os que caminham como discípulos de Cristo, têm um halo de luz e de fogo em torno do seu coração e de seu ser, que é o sinal da chama de Paracleto, as línguas bipartidas do Espírito Santo. Além deste campo de força de luz, existe um campo de força de trevas que se opõe à luz, trevas que estão em transição, prontas para serem consumidas. Quando não nos deixamos abalar pela injustiça e pelas palavras indelicadas, permitimos que aquela energia das trevas seja consumida pela ação de amor do nosso coração. Mas quando reagimos e começamos a lutar, a nos ressentir ou desejar vingança para aquele que se tomou o porta-voz das trevas, então perdemos o nosso campo de força de luz. Deixamos o ponto central da cruz e nos separamos do santo dos santos, para ficarmos imbuídos, mais uma vez, do karma da consciência de massa. Aí, talvez estejamos compartilhando do karma daquele que foi o porta-voz da destruição. Considero os porta-vozes da injustiça como os nossos melhores amigos, porque eles vêm para nos colocar nas mãos do juiz, o Deus Todo-Poderoso. Eles se tornam os instrumentos para que passemos pelo teste da crucificação e da glorificação pela ressurreição. Assim, o verdadeiro significado de amarmos os nossos inimigos fica claro. 2 pontos. Amamos aqueles que nos trazem os nossos maiores testes. De que outra forma podemos nos elevar? Será que desejamos ficar numa torre de marfim, numa incubadora ou para sempre no cume de uma montanha, retirados do mundo? Aqui nós terminamos a Pérola de Sabedoria 44:15 e vamos começar a estudar a 44:16. É o mesmo sermão da Mensageira, só que em 2 pérolas diferentes. Então, um comentário sobre essa primeira parte. Amar a Deus nos domingos, ou mesmo diariamente nos momentos de oração, é até bem fácil. Pensem comigo, mas para adorar a Deus o tempo todo, como manda a lei de Deus, é necessário aniquilar com o ego humano. Meditem sobre isso e compreendam que é necessário assumir o ego divino. E para isso, precisamos nos identificar com os mestres e não com os humanos. É como se já fôssemos mestres vivendo na Terra, com uma missão de educar a humanidade neste caminho e de purificar a Terra de suas energias mal qualificadas. E isso inclui o pedido de julgamento daqueles que não se curvam à luz de Deus. É por isso que os mestres ascensos ensinam que os ensinamentos que eles trazem ao mundo são para poucos,
porque não são muitos os que são capazes de deixar os desejos carnais e assumir o ego divino. Lembrem-se da aula dos ciclos. Os desejos carnais não são somente da carne, mas nos 4 corpos. O magnetismo carnal malicioso, que é ligado ao nosso corpo etéreo, o corpo da memória, onde nós precisamos lidar com as energias de desconfiança, ódio, antipatia, solidão, dúvidas e medos. O magnetismo carnal ignorante, que é relacionado ao nosso corpo da mente, o corpo mental, o magnetismo que vem com a preocupação constante com as ameaças, com a vaidade, a falsidade, a arrogância, teimosia, inveja, cobiça, ciúme, ignorância e desobediência das leis e da vontade divina. O magnetismo carnal simpatizante, relacionado ao nosso corpo emocional, o corpo dos desejos, que vem com as energias de preocupação excessiva com o próximo, indecisão, desarmonia, caos, confusão, paixões e desejos errados, instabilidade emocional e todos os abusos do fogo sagrado, incluindo o abuso de sexo, da sensualidade, vem com autopiedade, autojustificação, ingratidão, negligência, ignorância da alma, irreflexão, cegueira espiritual, raiva, inimizade, injustiça, frustração e ansiedade. E também com o sentimento de apego a tal ponto que vocês acabam querendo comandar a vida dos outros. O magnetismo carnal delicioso, relacionado ao corpo físico, onde nós lidamos com as energias de atração física excessiva, desonestidade, intriga, infidelidade, orgulho, traição, egoísmo, idolatria, ambição, paixão, egocentrismo, narcisismo, presunção, gula e luxúria. Ressentimento, ciúmes, inveja, vingança e retaliação. Todas essas são energias corrompidas pela mente carnal nos 4 corpos inferiores. Elas são chamadas pela mensageira, Elizabeth Kleprofit, de magnetismo animal. E por que animal? Animal porque nós, os seres humanos, nada mais somos do que a evolução da alma vivendo no mundo animal para viver no mundo divino. Antes de nascermos humanos, evoluímos no reino animal. E quando formos divinos, mestres ascensos, ao lado direito do Pai, teremos evoluído do reino humano para o reino divino. Assim, compreendam que precisamos romper com os hábitos animais, que estão extremamente arraigados a esta terra e seus habitantes. E então precisamos construir novos e fortes laços com o plano divino, para onde queremos ir, deixando a roda viva de reencarnações. É muito fácil de entender. Vejam que o ser humano e o animal são reinos diferentes, nós sabemos disso. Porém, o reino humano traz ainda os resquícios da vida animal. O ser humano tem os apegos animais e precisa se libertar e nascer para o divino. E não se consegue isso sem sofrimento, pois estamos muito habituados a agir como animais, em nossa defesa e comparações humanas constantes. E por que da palavra magnetismo? Magnetismo animal, porque existe uma tremenda força que nos compele a interagir com este mundo animal carnal. E a ferramenta para desativar esse magnetismo é buscar interagir com o reino etéreo divino, que é o reino que nos aguarda. E o único meio de alcançar este reino é interagindo com ele mais do que com o reino humano e seus magnetismos animais carnais. Nada contra os animaizinhos de estimação tão doces e queridos, que na hora certa também evoluirão para o reino mais elevado, no caso deles, o reino humano. Mas para podermos nos elevar, este é o único caminho. Precisamos ser os mestres em ação na Terra. É muito fácil buscar a ascensão se isolando do mundo humano. Precisamos, porém, atuar como verdadeiros sóis para esta humanidade tão perdida, mostrando o caminho
para o maior número de humanos poderem seguir a senda da ascensão. É livre-arbítrio de cada um. Mas é necessário que alguém mostre o caminho. Continuando então a parte 2 da imitação de Cristo. Quando recebemos luz através da nossa comunhão com Deus e depois retornamos às cidades superpovoadas, as trevas se acumulam instantaneamente, pois o núcleo de fogo de energia deseja que a sua camada de trevas seja consumida. Se puderem lembrar-se disso, nunca personificarão o mal nem o véu de energia. Se 10 homens se colocarem à nossa frente nos acusando, saberemos que esta é a consciência de massa impessoal tentando personificar-se através destes indivíduos e tentando nos tirar do centro da nossa consciência crística. Jesus disse, abre aspas, não julgueis para que não sejais julgados. Fecha aspas. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Qual de nós pode, então, julgar o acusador? Como sabemos reconhecer se o acusador foi enviado por Deus ou por Satã? Enviado por Deus como um instrumento para sermos repreendidos ou por Satã como o ponto de separação da nossa consciência de Deus? Como podemos julgar? Como podemos saber com certeza qual a motivação do outro? Como podemos julgar verdadeiramente a nós mesmos? Só se estivermos procurando fazer o bem e então tentarmos fazer sempre o melhor a cada dia. Julgar os outros é correr um grande risco, pois, seja qual for a nossa acusação ou julgamento, temos de lidar com a energia daquele conceito. Se julgarmos que alguém é um ladrão ou um mentiroso, teremos de transmutar o fardo do momento mundial do ladrão e do mentiroso. Jesus disse, abre aspas, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que há no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. Fecha aspas. Mateus, capítulo 7, versículos 2 ao 5. O motivo pelo qual não podemos julgar é porque o julgamento se dá em muitos planos da consciência. O que aqui parece uma injustiça, em outro plano pode ser a justiça divina. Se pudéssemos conhecer as circunstâncias kármicas, o desenrolar das espirais e dos padrões de energia, a oportunidade de as almas aprenderem a colher o que plantaram. Os 7 níveis de consciência, nos 7 chakras principais, nos revelarão outros aspectos da lei da justiça relativos a qualquer assunto que aconteça entre os homens. Como é perigoso julgar! Nosso texto diz, abre aspas, a mim, pois, deves recorrer em todos os juízos que se formam sobre a terra e não confiar no teu próprio. Fecha aspas. Como é perigoso confiar no nosso próprio juízo. Aprendi isso observando Mark Prophet, o nosso amado mensageiro, interagir com o mundo e a humanidade, com os estudantes e seus funcionários. Vi como seus atos causavam consternação. Um ato deste mensageiro tanto podia gerar louvores em alguns como condenação e acusação em outros. Vi isto acontecer vezes sem conta. E percebi que os julgamentos lançados contra Mark eram sempre uma manifestação da consciência daqueles que o acusavam. Poucas pessoas tinham a capacidade de compreender o coração de Mark e seus motivos. O ponto onde se iniciam todos os julgamentos é o coração. O propósito é avaliar a motivação da pessoa, pois pela motivação somos justificados ou condenados. Algumas vezes, os nossos 4 corpos inferiores ou os nossos 5 sentidos não são veículos apropriados para expressar os nossos motivos de forma correta. Devido às circunstâncias ou à inépcia, uma gentileza que queremos fazer pode acabar em disparate.
Na nossa inocência, pensamos estar fazendo um bem, mas descobrimos que incorremos na ira de um bom amigo. Mas se o amigo for amigo de verdade, ele apreciará o nosso motivo e não se preocupará com a tolice. Por isso, devemos ser pacientes nos nossos julgamentos. Vou ler a minha passagem favorita do livro dos Provérbios. Abre aspas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Nossa própria compreensão nos priva da compreensão divina, porque pela ação da visão realizada com os dois olhos, no tempo e no espaço, percebemos somente os ângulos, nunca o todo. Percebemos somente os aspectos, nunca a totalidade. O autor de Provérbios continua, abre aspas, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 3, versículos 7 ao 8. O texto usa a palavra saúde, porque temos paz quando confiamos em Deus, e esta paz é a ausência de problemas. A medula dos nossos ossos tem uma certa essência de alfa. Certos registros da evolução da alma estão gravados na medula dos ossos. Por isso, Francis Bacon disse, abre aspas, o mal que fazem os homens perdura depois deles. Frequentemente, o bem que fizerem é sepultado com os próprios ossos. Fecha aspas. O bem que é enterrado é uma certa ação da lei em a caixa, e o é em nossos próprios ossos. Por isso, dizer que só nos lembramos do mal não é necessariamente uma frase cínica. Mas permanece o fato de que o véu de energia que criamos segue pelo mundo para atrair mais do seu mesmo tipo, até que tomemos uma posição no centro da cruz e transmutemos a consciência de massa através do chakra do coração. E a primeira coisa a retornar para nós, para ser transmutada, é o véu de energia que originalmente enviamos. Abre aspas. Honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Este é o conselho do dízimo. Abre aspas. Com tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Fecha aspas. A forma original do dízimo era oferecer os primeiros frutos da colheita. A primeira e a melhor parte da colheita do ano era colocada sobre o altar do sumo sacerdote. Abre aspas. Filho meu, não rejeiteis a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Vocês acham que isto só é mencionado em Hebreus? Abre aspas. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho? Fecha aspas. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Também encontramos este ensinamento em Provérbios, abre aspas. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Ele se refere à sabedoria, à mãe da sabedoria e ao raio feminino. E continua, abre aspas,
é a árvore da vida para os que a abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. Fecha aspas. Provérbios, capítulo 3, versículo 18. Isto quer dizer que somos capazes de receber a repreensão de Deus quando nos regozijamos na sabedoria de Deus, quando a sabedoria é mais importante para nós do que o ganho mundano e as atividades da mente carnal. Este último verso nos leva de volta ao ponto onde começamos. Se nos deixarmos abalar pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo louvor ou pela condenação do mundo, não teremos entrado ainda na senda do nosso Senhor, que é a senda da crucificação do ego. Só quando estivermos na senda poderemos estar no centro da cruz, e só quando estivermos centrados na cruz teremos todo o esplendor da chama de Cristo. Lembram-se da declaração do Cristo Jesus quando ele estava naquele centro? Abre aspas. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Fecha aspas. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Ele recebeu este poder depois de, com grandes trabalhos, ter vencido os testes das 14 estações da cruz. Vemos que, quando realizamos o processo de abandonar o homem velho e nos revestimos do novo, ele é recompensado pelo poder, sabedoria e amor. Deste poder, sabedoria e amor são a causa dos efeitos a que chamamos abundância, prosperidade, saúde, santidade e felicidade. O autor de Provérbios diz que devemos nos apossar do raio feminino que confere os ensinamentos, pois esta é a verdadeira árvore da vida. Esta é a conexão com o corpo causal do próprio Deus, de Alfa, pois a mãe ensina aos seus filhos a sabedoria do pai. E este ensinamento deve vir não só através do professor, mas também das nossas relações uns com os outros, da sociedade, dos intercâmbios do dia a dia, que invariavelmente trazem palavras injustas. Devemos estar preparados para compreender que estas palavras injustas são geralmente pepitas de ouro disfarçadas, pois representam o núcleo de fogo branco do ser. Se estivermos dispostos a passar pela transmutação da escória, teremos todo o ouro do céu e da terra aos nossos pés. O perdão é o vinho do Espírito. Este capítulo da imitação de Cristo termina com as seguintes linhas, abre aspas, o justo não se turbará com qualquer coisa que lhe aconteça por ordem de Deus. Pouco lhe importará que o acusem injustamente, nem se encherá de vanglória se outros o defenderem com razão. Porque sabe que eu sou o perscrutador dos corações e dos pensamentos. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras, e que não julgo segundo o exterior e as aparências. O que parece louvável ao juízo dos homens, muitas vezes é criminoso a meus olhos. Senhor Deus, justo juiz, forte e paciente, que conheceis a fraqueza do homem e sua propensão para o mal. Sede minha fortaleza e toda a minha confiança, pois não basta que a minha consciência não me acuse. Vós conheceis em mim aquilo que eu ainda não conheço, e por isso devo humilhar-me todas as vezes que sou repreendido e devo sofrer este tratamento com mansidão. Perdoai-me, Senhor piedoso, às vezes que não agi assim, e dai-me a graça de um maior sofrimento para o futuro, porque mais confiança devo ter em vossa grande misericórdia para alcançar o perdão do que em minha presumida virtude para justificar o que minha consciência mal conhece. Ainda que eu não tenha nada de que me acuse, nem por isso devo julgar-me justificado, porque se vós julgardes com rigor e sem misericórdia, não se achará quem seja justo a vossos olhos. Fecha aspas. Vemos que a mão misericordiosa de Deus é o corolário da chama da justiça que devemos vestir como a veste nupcial de Deus. A misericórdia é o corolário para a justiça. Pela ação da chama da misericórdia, amaciamos a dureza de coração dos homens e os levamos
ao local de comunhão com o Altíssimo. Vamos meditar novamente no chakra do coração. Em preparação para a meditação, façamos o decreto 7016, a lei do perdão. Lembrem-se de que o perdão é o vinho do Espírito. É o vinho que partilhamos na Santa Comunhão. Sem o perdão e sem a comunhão, não podemos vir à presença de Deus. Foi por isso que Jesus disse que não deveríamos vir ao altar enquanto retivéssemos a dureza de coração devido a uma desavença com nosso vizinho. Às vezes temos experiências em que existem sérias divergências e deixamos a cena da disputa ainda achando que estamos certos. Isto é aceitável desde que tenhamos a misericórdia e compaixão e reconheçamos o direito do outro de ter a sua opinião, por mais errada que nos pareça. Entretanto, por vezes, deixamos a cena da discussão sem ter afirmado de verdade no coração. Abre aspas. Em nome do Cristo eu perdoo. Eu perdoo esta pessoa e perdoo a mim mesmo. Fecha aspas. Por isso, o equilíbrio não é restabelecido. Nos esquecemos dele. Temos outros deveres e responsabilidades e seguimos adiante. A menos que invoquemos a lei do perdão, este registro permanecerá no corpo etéreo e no nosso subconsciente, e ele é uma manifestação da nossa dureza de coração. Percebemos então que através dos séculos podemos ter tido experiências que não foram resolvidas e através das quais tocamos algumas vidas. E por nossa falta de misericórdia em relação a essas experiências, nosso coração foi endurecendo. Este endurecimento se expressa como um foco de energia em torno do coração, no plano etéreo, tão duro como uma rocha. Ele impede o fluxo e o intercâmbio de luz entre os corações, entre Deus e o homem, e entre os homens. É isto que limita a nossa capacidade de expandir a luz e de ter o poder da chama de Jesus. Assim, peço que, enquanto oramos, procurem lembrar-se das experiências desta vida em que não conseguiram perdoar. Se não conseguirem lembrar-se de nenhuma situação dessas, eu invoco a mente do Cristo em vocês para que traga à consciência os registros dessas experiências, não para que sejam revolvidas, mas para que sejam colocadas na chama. Não é necessário que se lembrem de todas as circunstâncias do passado para que elas sejam consumidas. Elas podem ser consumidas pelas nossas orações, porque demos autoridade a Deus para entrar em nossas vidas, para tomar posse de nosso livre-arbítrio e moldá-lo segundo a vontade divina. Eu vou fazer agora uma invocação e depois faremos o decreto, a lei do perdão. Aqui um comentário. Vocês lembram, isso já é um ensinamento que já há muito tempo já venho dando para vocês, que quando a gente faz chama violeta, a gente lembra às vezes de coisas ruins, de momentos ruins, e isso vem para ser consumido. Então é com amor, é com sentimento de perdão, é sentimento de compreensão e aceitação que o outro tem direito de falhar, seja por ignorância, seja qual for a razão, e colocar na chama para ser consumido. É uma limpeza que atinge não só a você, mas também ao outro. Lembre-se que Saint Germain, quando ia ascensionar, olhou para trás e viu uma pessoa corcunda, que estava corcunda e pesada por causa dele numa vida passada. E ele então mandou a chama violeta, aquela pessoa se endireitou, levantou-se, o corpo ficou leve e a pessoa se libertou. Então você não sabe o tamanho da libertação que você vai fazer quando você consumir uma energia negativa que veio ou não veio mesmo, que não apareça na sua mente na hora que você estiver fazendo decretos para a chama violeta. Então vamos à invocação da mensageira. Em nome do Cristo, vimos perante o altar de Deus Todo-Poderoso, vimos com o propósito, ó Senhor, de invocar a lei do perdão, para que esta lei seja ativada em nossos corações, para que possamos perdoar pelo poder do Cristo todos os que nos ofenderam, para que perdoemos a nós mesmos todas as ofensas que cometemos contra os outros, em qualquer momento e lugar.
Pedimos também que a lei do perdão continue a agir, pois a tua misericórdia é eterna, em prol de toda a humanidade, para que esta lei ponha de lado uma certa porção de peso, para que a humanidade receba a oportunidade final de abraçar a luz da verdade do Cristo. Invocamos o nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus que afirmou: os teus pecados estão perdoados. Nós o invocamos em nome de toda a humanidade e invocamos esta chama até o fim, para que possamos nos tornar um só contigo. Amém. Agora todos fazem o decreto 7016, a lei do perdão. Eu confesso a vocês que o meu momentum de fazer esse decreto é em inglês, não em português. Então, vamos lá, eu não vou fazer ela rápido, eu vou fazer ela 3 vezes com vocês, numa velocidade lenta. Mas é um decreto maravilhoso que deve ser feito para este fim. Mesmo que todos os decretos de chama violeta sejam igualmente importantes para consumir o mal que fizemos e assim utilizar essa chama que é a chama do perdão também. É a chama da misericórdia, é a chama do perdão, é a chama da liberdade. Vamos comigo. Amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim. Amado Santo Cristo pessoal, amado Pai Celeste, amado grande conselho do karma, amada Kuan Yin, deusa da misericórdia, amado Lanelo, todo o espírito da grande fraternidade branca, a mãe do mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, em nome e pelo poder da presença de Deus que eu sou, pelo poder magnético do fogo sagrado que me foi confiado, eu invoco a lei do perdão e a chama violeta da transmutação para todas as transgressões da vossa lei e todas as violações das vossas sagradas alianças. Restabelecei a mente de Cristo em mim, perdoai os meus erros e injustiças, fazei com que eu obedeça a vossa lei e permiti que eu sempre caminhe humildemente convosco. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo, eu decreto por todos a quem eu prejudiquei e por todos os que me prejudicaram. Nesse momento, vocês podem parar depois da invocação e aí, antes de começar o corpo dos decretos, vocês podem ser mais específicos, pedindo então para que seja consumido um momento especial na sua vida em que você queira consumir, transmutar, libertar-se. Juntos comigo. Fogo violeta envolve-nos, fogo violeta envolve-nos, fogo violeta envolve-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta liberta-nos, fogo violeta liberta-nos, fogo violeta liberta-nos. Eu sou, eu sou, eu sou, envolvido por um pilar de chama violeta. Eu sou, eu sou, eu sou, abundância de amor pelo nome de Deus. Eu sou, eu sou, eu sou, renovado pela tua perfeição de beleza sem par. Eu sou, eu sou, eu sou, a radiante chama do amor de Deus descendo docemente pelo ar. Desce sobre nós, desce sobre nós, desce sobre nós, flameja em nós, flameja em nós, flameja em nós, inunda-nos, inunda-nos, inunda-nos. Fogo violeta envolve-nos, fogo violeta envolve-nos, fogo violeta envolve-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta liberta-nos, fogo violeta liberta-nos, fogo violeta liberta-nos. Eu sou, eu sou, eu sou, envolvido por um pilar de chama violeta. Eu sou, eu sou, eu sou, abundância de amor pelo nome de Deus. Eu sou, eu sou, eu sou, renovado pela tua perfeição de beleza sem par. Eu sou, eu sou, eu sou, a radiante chama do amor de Deus descendo docemente pelo ar. Desce sobre nós, desce sobre nós, desce sobre nós, flameja em nós, flameja em nós, flameja em nós, inunda-nos, inunda-nos, inunda-nos. Fogo violeta envolve-nos, fogo violeta envolve-nos, fogo violeta envolve-nos,
fogo violeta ampara-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta ampara-nos, fogo violeta liberta-nos, fogo violeta liberta-nos, fogo violeta liberta-nos. Eu sou, envolvido por um pilar de chama violeta. Eu sou, abundância de amor pelo nome de Deus. Eu sou, renovado pela tua perfeição de beleza sem par. Eu sou, a radiante chama do amor de Deus descendo docemente pelo ar. Desce sobre nós, desce sobre nós, desce sobre nós, flameja em nós, flameja em nós, flameja em nós, inunda-nos, inunda-nos, inunda-nos. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Neste programa de hoje, nós podemos ver a diferença da primeira etapa, das aulas da 1 a 144 e da segunda etapa, da 145 em diante, que nós chamamos de nível avançado. Por que é nível avançado? Vocês podem ver o nível de comprometimento que nós estamos aqui. Quando o aluno chega, ele chega com dúvidas, o que são os ensinamentos, o que é isso, o que é aquilo. Aquela é a primeira parte. Aqui, esse nível avançado é para aqueles que querem realmente ter o domínio de si, né? E a união e a harmonia total com a presença eu sou. Essa é a nossa promessa para vocês desde o início. Mostrar o caminho de volta ao Pai, a comunhão com a presença eu sou e com os mestres ascensos. Então, se você ainda não se sente preparado para essa parte, para este nível avançado, você deve procurar desenvolver mais os decretos, voltar lá, ouvir de novo as aulas a 144 e buscar esse comprometimento para depois vir a esse nível aqui, porque senão você vai se sentir pressionado. E não é essa a nossa intenção. Nós não temos a intenção de forçar esse desapego material, esse desapego carnal, no nível que nós estamos fazendo aqui, no nível avançado. Vitória sempre na luz de Deus, uma excelente semana a todos.